Olá, olá, olá! Fala, meu povo, como vocês estão? Chegando aqui no nosso canal, eu sou a Fran Drum, pedagoga, especialista em neurociência na educação e em neuroalfabetização. Estamos aí fazendo uma sequência de episódios de leitura comentada e o livro escolhido é da Luciana Britz, Alfabetização. Por onde começar? E para você adquirir esse livro para juntos fazermos essa leitura comentada e depois também você aí lendo com mais tranquilidade no seu lar esse livro, o link para você adquirir está aqui na descrição desse vídeo. Nós já estamos avançando. Nós começamos agora no capítulo 2, na página, iremos terminar a página 36. Então, a gente já está no capítulo 2, avançando, e aqui no canal nós já estamos no episódio 3. Eu estou dividindo ele em pouco tempo para não ficar muito extenso o conteúdo, para a gente poder também. Tem algumas páginas que a gente tem que gastar ali mais as nossas reflexões, porque a ideia é essa, é a gente refletir sobre a ideia da Luciana, né? Que no caso aqui é Luciana Britz. E aí eu te convido então a pegar sua água, seu chazinho, seu cafezinho. Não tem o livro ainda? Não tem problema, senta aí, escuta, escute a gente conversar aqui, fazer a leitura e comenta. Compartilha para aquelas pessoas que você acha que esse conteúdo irá ajudar a clarear aí as ideias, a colocar em prática dentro da sala de aula, porque um dos nossos objetivos de fazer essa leitura é pegar a ideia do autor, refletir sobre isso e colocar em prática dentro da sala de aula e em casa. Vamos lá? Então, vamos para a página 36. Nós vamos aí finalizar a página 36 e vamos para a página 38. Por que 38? Porque a 37 tem um pensamento dela aqui. Vamos lá. Vamos só refletir, fazer uma reflexão, uma revisão do que a gente leu ali. A gente fez a nossa reflexão ali das páginas anteriores. Então, a Luciana, ela começa a fazer um levantamento de alguns fatores que podem estar dificultando a aprendizagem ou que não estão favorecendo a aprendizagem dentro da escola, entre os professores também. Enfim, ela faz ali um levantamento de várias questões. E a causa número 1, ela começa a falar sobre a formação dos educadores. E aí nós refletimos ali sobre o que ela estava falando, a ideia dela, e agora nós vamos para a página 36 finalizar aí. Então vamos lá. Um dos fatores é a formação dos educadores, mas também alguns educadores, alguns dados levantados entre os educadores, eles falam sobre a inclusão, sobre como que o professor, dentro da sala de aula, vai conseguir incluir crianças atípicas, crianças neurodivergentes. Então, é a falta de experiência? É a falta de apoio, é a falta de atividades, é a falta de estrutura. Então, essa é uma das dificuldades que o educador também reclama, porque ele não foi formado adequadamente para isso. Vamos então para a página 38. Na página 38, ela faz um levantamento de algumas porcentagens ali sobre a qualificação do professor. Então, na língua portuguesa e em educação física, supera a qualificação dos professores. Dentre os avaliados, 70% dos professores têm uma formação adequada. Já no ensino médio, 65,3% das turmas dispunham de professores com formação adequada. Então, quer dizer que esse nível, essa porcentagem já diminui. Está na hora de repensarmos na formação das próximas gerações de educadores, não só na faculdade, como também ao longo de todo o período em que exercerem a docência, pois as dificuldades não vão parar por aí. A pandemia de Covid-19, por exemplo, acelerou as discussões em torno do ensino à distância e favoreceu a tendência de um modelo híbrido.
de educação entre adultos. Este foi um dos pontos positivos da pandemia, se é que podemos dizer, né? Mas esse período em que crianças do mundo inteiro foram obrigadas a ter aulas online não diminuiu a importância do professor como mediador ativo da aprendizagem. Pelo contrário, como aponta a própria Base Comum Nacional Curricular, o processo educativo visa não apenas a educação formal, como também ao desenvolvimento humano global. E é isso que permeia a relação entre aluno e professor desde sempre. E aqui ela finaliza a causa número 1, que é a formação dos educadores. Na página 39, ela entra para a segunda causa, que é a desigualdade dos investimentos em educação. Esses dias eu estava lendo sobre uma matéria, um estudo de um neurocientista, e ele falando sobre comparando o tanto que deveria ser investido em educação infantil e o tanto que deveria, acho que até ela menciona aqui um pouquinho para frente, na educação, no ensino superior. Então, ele até faz uma analogia de quantos por cento você deveria investir na educação infantil para não investir depois no ensino superior. É uma reflexão muito séria, muito delicada, que temos que pensar e refletir, sim. E aí ela começa na segunda causa. É preciso deixar claro que a melhoria do ensino não depende apenas dos educadores. Isso é muito evidente, né? Não se trata, portanto, de responsabilizá-lo pelos baixos índices que os alunos brasileiros apresentam. A apreensão desse fenômeno requer a ampliação do olhar para o que se encontra além dos muros da escola e que pode impactar o sistema educativo, como os aspectos históricos, políticos, econômicos e sociais, afirmam os educadores da Unesp. A prática pedagógica final está inserida em uma realidade social. Isso significa que ela sofre influência de qualificação dos envolvidos, das condições de trabalho. E aqui entra todas as condições, que são os salários, as ferramentas, o reconhecimento profissional, as bonificações, e oferecidas a eles até mesmo de políticas educacionais descontinuadas. Porque a gente percebe que nós estamos em uma profissão que está cada vez mais sendo desvalorizada. E isso que eu estou falando não é surpresa para ninguém. Todo mundo sabe que trabalhar na área da educação é uma área muito desqualificada. E nós temos, além de não termos um apoio, que aquela até menciona, não temos um apoio econômico, nós também não temos o apoio da própria instituição. Então, muitas vezes, as ferramentas para trabalhar, elas não são boas, elas não estão disponíveis no momento que é solicitado. Não, às vezes, realmente porque não tem, por falta realmente de investimento da instituição e também de todos os órgãos que envolvem a educação. Devemos supor, portanto, que o aumento dos investimentos em educação seria suficiente para o desempenho dos nossos alunos melhorar? O Brasil direciona aproximadamente 5% de seu produto interno bruto à educação. 5%. De acordo com o relatório de 2021, elaborado pela OCDE, a mesma organização que realiza o Programa Internacional da Avaliação dos Alunos, que é o PISA, esse percentual é semelhante ao que outros países desenvolvidos que participaram da análise destinam ao setor, mas, quando se observa o total investido por aluno, na educação básica até o ensino superior, ainda há muito melhorar. Os dados mostram que o Brasil gasta 3,2 mil dólares por estudante anualmente, contra 10 mil dólares por estudantes na média da OCDE, ou seja, é apenas 1/3 em comparação à média. Outro viés que não pode ser ignorado nessa questão diz respeito à execução dos gastos. Além do quanto se gasta, é imprescindível avaliar como se gasta. O Brasil investe 3 vezes menos na educação básica, e aqui inclui a educação infantil, que eu estava falando antes,
que é a média dos países da OCDE. Já no ensino superior, o investimento é equivalente aos demais países. Para o estatístico Andreas, diretor da área de educação e habilidades e assessor especial de políticas educacionais da OCDE, essa estratégia deve ser repensada. Quando se trata de dinheiro público, é preciso que os recursos sejam destinados àqueles que necessitam, ou seja, dos alunos da escola básica. Aqueles que sobrevivem ao sistema escolar brasileiro têm dificuldade de chegar à universidade. O Anuário Brasileiro da Educação Básica compara os gastos em relação aos níveis de ensino da educação infantil ao superior desde 2005. A última edição do documento de 2021 mostra que os investimentos em educação infantil continuam inferiores aos demais níveis. Ela, lá no meio do livro, ela vai colocar um gráfico falando sobre esse capítulo. Uma pena, considerando-se que diversas pesquisas mostram a relevância dessa fase para o desenvolvimento dos pequenos. Vamos nos aprofundar nesse tema mais adiante, mas desde agora cito um dado que corrobora com tal percepção. Embora os alunos da educação infantil não tenham sido avaliados no relatório da OCDE, o documento cita um dado sobre a influência da educação na primeira infância. Isto é, no período de 0 a 6 anos, os alunos que frequentaram a educação infantil fizeram 19 pontos a mais nos testes de leitura no PISA do que aqueles que não tiveram acesso a esse nível de ensino. Certamente isso não é coincidência. Sim, realmente isso não é coincidência porque nós, educadores que trabalhamos principalmente no ensino fundamental 1, nós percebemos o tanto que essa criança precisa de investimento. Porque isso que nós colocamos de investimento nessa criança na educação infantil, ensino fundamental 1, irá refletir pesadamente lá no ensino superior. E aí esses dados aqui, eles são dados muito palpáveis, que é um dado muito cirúrgico, porque nós conseguimos ver isso no dia a dia, tratando com as pessoas, conversando, trocando experiências com os próprios educadores, e nós vemos que essa realidade ela é muito pertinente. Esse comentário dela é muito pertinente na realidade que nós estamos inseridos, né? Então, investir na educação é algo que nós sabemos que é importante, que tem que ter um peso, que tem que ter um gerenciamento muito forte. E pensando nos níveis de gastos, níveis de investimentos, como que nós iremos distribuir isso, deixa muito claro que a boa parte ou a maior parte deveria ser para a educação infantil. Porque é lá na educação infantil que nós começamos a trabalhar as habilidades que precisam, que fortalecem, que estruturam essa criança para a leitura e para a escrita. E dói nós olharmos para as nossas escolas e vermos o tanto de deficiência econômica nós ainda temos. E que isso prejudica e reflete no educador, e nas crianças eles se retroalimentam, né? E é um assunto que realmente nós precisamos pensar, conversar, trocar ideias sobre isso. E aí, resumindo então, a causa número 2, ainda se investe pouco ou menos que o necessário e se investe mal na educação de nossas crianças, sobretudo em relação à alfabetização para serem mais efetivos. Os investimentos deveriam focar a educação infantil, que nós estávamos falando, o ensino fundamental 1, para mudarmos essa perspectiva, pois não há como dissociar a desigualdade nos gastos em educação dos índices de desempenho dos alunos brasileiros, a começar pelas habilidades de leitura. Enquanto o problema persistir, continuaremos em tal patamar, a despeito dos esforços de nossos educadores. Como afirmou o Derek, antigo diretor da Universidade dos Estados Unidos, uma das melhores do mundo. Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. E eu te espero, então,
para a causa número 3. A causa número 3 é o receio da mudança. Então, eu te espero no próximo vídeo. Nós iremos continuar, então, a refletir sobre a ideia. Se você escutou aqui nós falando sobre a causa número 2, que é sobre os investimentos, e você tem algo aí a acrescentar, deixe aí nos comentários. Se você sabe que alguém também precisa ouvir sobre a causa número 2, sobre a desigualdade dos investimentos na nossa educação e pode aqui contribuir com as suas ideias, encaminha aí para essa pessoa também. E até o próximo vídeo. Até mais!